Paz, Senhor, irmãos. Amém. Quem trouxe Bíblia? Você lembrou que estava vindo para o culto? Trouxe a Bíblia? A gente não pode andar desarmado, irmão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, os primeiros versículos para a nossa meditação. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. Graças a Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, a partir do versículo 1, para a nossa meditação. Quantos encontraram? Amém. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? E por isso, diz o Senhor, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. E você diz amém? Amém. Coloque a sua Bíblia sobre a cadeira para orarmos. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez em tua casa, em tua presença. Nos reunimos aqui nesta noite para te adorar, para te glorificar. Estamos aqui, ó Pai, em um culto de comemoração, de gratidão, de agradecimento por um ano, meu Pai, em que essas portas estão abertas. Eu me recordo no dia em que elas foram inauguradas. Eu ministrei uma palavra aqui, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. E é por isso que estamos aqui hoje comemorando um ano em que essas portas estão abertas, porque esta igreja é do Senhor. E nós te agradecemos, porque até aqui é o Senhor quem tem sustentado esta obra. Até aqui é o Senhor quem tem sustentado aqueles que o Senhor confiou para estar na frente desta obra. E eu acredito que a boa obra que o Senhor começou neste lugar há de ser concretizada para a glória do teu santo nome. Deus, fale conosco mais uma vez aqui nesta noite, através da tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tomai assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus é bom. Alguém de repente pode ficar meio tímido, né? Para glorificar a Deus por achar que nós não estamos na igreja. A igreja somos nós. A igreja é você. Tá bom? Estamos aqui debaixo de tendas, mas a igreja é você. A igreja é esse irmão que está do teu lado. Então você tem toda a liberdade para glorificar a Deus aqui nessa noite. Tá bom? Abra a tua boca, abra teu coração e tenha toda a liberdade. É aqui que nós precisamos verdadeiramente mostrar que somos cristãos, para que o mundo veja que nós somos um povo alegre, que não nos envergonhamos do Evangelho, não nos envergonhamos de servirmos a Deus. Bom, bem
Bendito seja o nome do Senhor. Antes de pregar, gratidão a Deus por esta oportunidade. Eu estava ontem ainda no estado da Bahia e cheguei hoje em Goiânia muito cansado, mas deu tempo de descansar um pouco para estarmos aqui. Graças a Deus por isso. Louvar a Deus pelos livramentos que Ele tem dado, pelo dom da vida, pelo privilégio de pregar Sua palavra. Louvar a Deus pela vida da pastora Rosa, sempre muito elegante, muito, esbanjando elegância. Deus em Cristo abençoe a vida da senhora de uma forma poderosa, pastora. A senhora, bem como toda a sua casa, a sua família e o ministério, este que Deus lhe confiou. Tá bom? Que esta seja mais uma de muitas outras portas que Deus possa abrir através da sua vida, através do seu ministério. Pastora Aparecida, Deus abençoe. Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família. Pastora Leidiane, Deus te abençoe. A intenção dela era estar uniformizadas com você, mas ela é muito chique, né? Ela não ia usar uma roupa igual a de vocês. Ela pegou alguma coisa parecida para enganar vocês, né? A pastora Leidiane jamais ia usar uma roupa igual a de todo mundo, né? Ela quer ser diferente. Pastora Leidiane, Deus te abençoe, tá? Obrigado. Eu conheço a pastora Leidiane, irmão, já tem alguns anos já, né, pastora? Uns 30, mais ou menos, não, né? Mais uns 4 tem, 5 anos, tá vendo? Que bênção. Graças a Deus. E Deus tem cada dia mais abençoado essa nossa amizade. Que Deus continue abençoando a vida da pastora Leidiane, esta igreja que Deus confiou a ela, em nome de Jesus. E todos os demais irmãos presentes, todos aqueles que compõem aí, né, como membros desta igreja, Deus abençoe sua vida, tá? A pastora falou que o sonoplasta é o melhor, né, pastora? Eu fiquei pensando, será por quê, né? Mas tá, ele é top mesmo. Deus te abençoe, né, meu filho? Obrigado. Deus abençoe vocês. Cadê o Marcos? Tá? Deus abençoe, Marcos, senhor, a sua família. O rei saiu, né? Ele saiu daí. Deve ter de resolver alguma coisa. Simone está por ali, Deus abençoe. Tá? Irmã Simone hoje não veio de Salmão, né? Ela teve que vir de Lilás hoje. Deus te abençoe, irmã Simone. O cinegrafista ali, Deus te abençoe, tá, meu filho? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus está aqui, irmãos. Você tem alguma dúvida de que Deus está aqui? Se tiver, dá uma olhadinha para o teu lado, que você vai ver um irmão que é a imagem e semelhança dele. Está aqui. Deus está aqui nessa pessoa que está do teu lado aí. Deus, se não bastasse sermos a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia ainda diz que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, Deus está aqui. Amém por isso? Pegue na mão desse irmão que está do teu lado, cumprimente ele com a paz do Senhor aí. Fica preocupado com Covid não, tá, irmão? Já passou. Não tem Covid mais não. Tá? Pode cumprimentar teu irmão, sentir o calor humano. Deus está presente aqui nesse lugar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Graças a Deus. Vai ter janta depois do culto, pastor? Os irmãos? Amém. Tem? Sério mesmo? No 0800? Ninguém vai embora. Então eu vou pregar até meia-noite. Quando não tem janta, os irmãos vai saindo mais cedo, indo embora, vai saindo a francesa, vai saindo de fininho, né? Agora tem janta, vocês vão ter que esperar eu terminar de pregar para vocês jantar. Tá vendo? Aí eu vou pregar até meia-noite. Posso, pastora Rosa? Olha que pastora abençoada, tá vendo? Ela é boazinha, né, irmãos? Ela é boazinha, ela deixa eu pregar até meia-noite. Quantos ficariam aqui até meia-noite? Deixa eu ver. Vocês vão ficar sozinhos aí, tá? Deus é bom. Queridos, olhe para cá. Deixa eu pregar. Deixa eu pregar. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite sobre Elias.
Para nós, primeiro, compreendermos esta palavra, é preciso nós entendermos quem foi Elias. A história de Elias começa no capítulo 17 de 1 Reis. Elias surge em um cenário de muita dificuldade que Israel estava vivendo, por causa de um homem chamado Acabe. Se Acabe já era um homem perverso, se Acabe já era um homem por si só, idólatra, um homem que afrontava a Deus, Acabe ainda vai se casar com uma mulher chamada Jezabel. E essa Jezabel, irmão, não era o diabo que entrava nela, era ela que de vez em quando entrava no diabo e cometia muitas atrocidades. Pensa numa mulher que eu fico até preocupado quando vejo alguns pastores comparar algumas pessoas da igreja não é nem do mundo, da igreja, como sendo Jezabel. Pelo amor de Deus, irmão. Jezabel não pode nem estar dentro da igreja, uma mulher naquela. Aquela mulher, ela é a representante legal do diabo na terra. Jezabel. Pensa numa mulher terrível, era Jezabel. Então perceba, Acabe, rei, casa-se com Jezabel. Se Acabe já era mau, casando-se com Jezabel, ficou ainda pior. E o que Acabe fazia de tão mal para o povo de Israel? Qual era a atitude de Acabe? Qual eram as ações de Acabe como rei, que afrontava diretamente a Deus através do povo de Israel? É que Acabe pregoava, Acabe queria que o povo acreditasse que Deus não era o nosso Deus verdadeiro. Acabe queria que o povo, toda a nação de Israel acreditasse que havia outros deuses em Israel. O Deus que mandava a chuva, o Deus que provia o alimento, o Deus que cuidava do povo. Até que de repente surge Elias. Elias, o profeta de Deus. E ele surge de Tesbe. Por isso, quando o texto no capítulo 17 de 1 Reis começa a contar a história de Elias, vai dizer que Elias, o tesbita por causa do lugar de onde ele veio. Elias vem de Tesbe, uma cidadezinha muito pequenininha, um lugar muito simples, muito humilde. Mas é de lá que vem o profeta Elias. E quando Elias surge neste cenário caótico em que Israel está vivendo, ele vem com a missão de desmascarar Acabe e Jezabel. Elias vem com a responsabilidade, talvez a mesma que nós temos hoje, de mostrar para o mundo quem verdadeiramente é o Deus desta terra. E é isso que estamos fazendo aqui nessa noite, porque não há um outro Deus, somente o Deus a qual nós servimos é o Deus verdadeiro. Então Elias surge, e quando Elias surge, ele libera uma palavra, e eu acredito que Elias, diante das afrontas de Acabe, Elias também quer afrontar Acabe. Então Elias abre a boca e com muita ousadia e muita autoridade e convicção do seu chamado em Deus, que é isso que eu acho fantástico em Elias. Eu acho extraordinário isso em Elias, e posteriormente, somente a título de lembrança, porque depois, posteriormente, Elias vai ter um sucessor chamado Eliseu. E é engraçado, eu queria fazer essa colocação aqui para você entender a convicção de Elias e posteriormente a convicção de Eliseu no chamado que eles tinham em Deus. Porque não tem coisa mais triste na vida de uma mulher ou de um homem do que ele não reconhecer, de não ter a convicção do seu chamado em Deus. Nós precisamos ter esta convicção de quem nos chamou, para que nos chamou. Precisamos ter essa convicção. E Elias tinha. Eliseu tinha tanta convicção do seu chamado, o sucessor de Elias, só a título de lembrança aqui,
que no capítulo 5 de 2 Reis, depois já que ele se torna sucessor de Elias, naquele episódio em que Naamã, o leproso, vem ter com ele, a Bíblia diz que primeiro o rei da Síria mandou para o rei de Samaria uma carta, pedindo a oportunidade para receber Naamã. Mas o rei de Samaria pegou a carta e rasgou, e disse: o rei da Síria procura oportunidade para nos afrontar. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ouvindo isso, se colocou de pé e disse: deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Sabe o que é isso? Convicção do seu chamado, convicção da sua chamada, do seu ministério. Ninguém pode exercer um ministério de excelência sem antes ser convicto de que ele foi chamado e por quem ele foi chamado. Elias, por sua vez, tem convicção da sua chamada. Elias sabe que ele é profeta de Deus, e sabendo que ele é profeta de Deus, diante das afrontas de Acabe, Elias abre a boca com muita autoridade, ousadia, e diz: segundo a minha palavra. Quem está dizendo sou eu, não é Deus quem está mandando eu dizer isso aqui. Eu estou dizendo que segundo a minha palavra não choverá em Israel, não vai cair orvalho na terra, senão quando eu abrir a minha boca pela segunda vez e liberar para que os céus se abram e manda a chuva. Eu fico olhando para esta atitude de Elias e fico imaginando quando pessoas que conheciam Elias, ou quando até mesmo o próprio Acabe, ouve dizer que Elias, o profeta, abriu a boca para dizer que não haveria chuva em Israel, tampouco orvalho. Eu imagino que sorriram de Elias, eu imagino que zombaram de Elias. Primeiro, porque Acabe acreditava e apregoava de que era os deuses Baal quem mandava chuva. Então agora, irmão, vai ficar um duelo entre um profeta e um rei, porque o profeta abriu a boca e disse: se eu não abrir a boca para liberar a chuva, Deus não vai mandar chuva sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E começa a passar os dias, começa a passar semanas, começa a passar os meses, e quem sabe até anos, e nada de chuva. Por quê? Porque um profeta que acreditava, tinha convicção do seu chamado, abriu a sua boca para mostrar não somente que o Deus que ele servia era Deus, como ele também era profeta do Deus verdadeiro. Bendito seja o nome de Jesus. Perceba que a missão de Elias aqui não é só provar que o seu Deus é verdadeiro, ele também quer provar que ele é profeta desse Deus verdadeiro. E ele abre a boca e diz: não vai chover. E o tempo está passando, irmãos. Imagine a dificuldade. Seca, os animais morrendo por falta de água, as plantações morrendo por falta de água. Mas Elias abriu a boca e disse: somente segundo a minha palavra vai chover novamente. Por causa disso houve uma perseguição para com a vida do profeta Elias. Mas aí Deus falou com Elias: já que você liberou a palavra, Elias, já que você teve a coragem de profetizar que não vai chover, fica tranquilo, porque eu cuido dos meus. Olha que coisa mais linda. A Bíblia vai dizer que Deus chamou Elias e disse: vai lá para Sarepta, desce lá para o ribeiro de Querite. E a Bíblia diz que Elias obedeceu, foi para o ribeiro de Querite. E quando ele chegou no ribeiro de Querite, a Bíblia diz que havia água no ribeiro, e ele bebia da água do ribeiro. E aí Elias não vai viver só de água. Aí a Bíblia diz que Deus mandava os corvos. Deus mandava os corvos trazer comida para Elias de manhã e de tarde, irmão. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Quando você tem convicção do seu chamado, quando você tem convicção de quem te chamou, pode ficar tranquilo, porque aquele que te chamou cuida de ti mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de perseguição. A igreja vai romper por
e à tarde. Eu já estou de olho aqui, fica tranquilo que eu não caio não. Mas obrigado. A primeira coisa que eu analisei foi o terreno. Eu analisei até quantos passos eu posso dar para trás aqui. Então Elias, olha para cá. Escute, Elias não está tirando férias, irmãos. Escute isso aqui. Porque nós estamos vendo a provisão de Deus na vida de Elias. Escute isso aqui. Mas mesmo com a provisão de Deus na vida de Elias, Elias está enfrentando uma batalha. Porque Elias abriu a sua boca e profetizou. Então Elias está sendo perseguido, mas Deus está guardando a vida de Elias. É isso que eu acho extraordinário. O diabo pode se levantar contra a sua vida. A única coisa que ele não vai conseguir é te atingir, porque Deus está te guardando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, depois capítulo de número 28. No versículo 27 é a viagem de Paulo dentro de um navio. Tem um naufrágio, todos conhecem a história. Eles descem do navio e chegam numa ilha chamada Malta. Na ilha chamada Malta, quando Paulo vai buscar graveto para acender ainda mais o fogo da fogueira, a Bíblia diz que uma víbora veio e mordeu em Paulo. E eu fiquei perguntando, Deus, por que o Senhor deixou uma víbora morder Paulo? Deus disse: o que você não entendeu é que às vezes eu até deixo a víbora morder, o que eu não deixo é o veneno dela surtir efeito na vida daquele que foi mordido. Levante a tua mão para glorificar, que eu vim ser boca de Deus para a tua vida. Se Deus te chamou, tenha convicção do teu chamado, tenha convicção de quem te chamou e entenda: a víbora poderá até te picar, mas não vai te matar. Bendito seja o nome de Jesus. Está querendo parar por quê? Está querendo desistir por quê? Meu Deus, aleluia! Calabando, rebaia, sério, o Ramacanda, e nesse episódio aqui a Bíblia ainda diz que aqueles que estavam lá em volta de Paulo ficaram olhando e esperando para ver o que ia acontecer. Ei, eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem caluniou você, quem se levantou contra você, está de camarote assistindo, pensando: vai cair, vai desistir, vai parar, mas daqui a pouco vai ver que o veneno que liberaram contra a tua vida não te atingiu. O veneno que liberaram contra você não te matou, pelo contrário, vai te deixar mais forte. Quem acredita, abre a boca da glória para Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo chegou na ilha fragilizado. Paulo chegou na ilha cansado de tanto açoite do navio. Mas agora Paulo está sendo aquecido pela fogueira. E depois que a víbora mordeu Paulo, olhe para cá. Eu não estou aqui brincando, irmão. Eu estou sendo profeta de Deus para a tua vida. Eu não vim aqui brincar, eu vim aqui profetizar. Escute o que eu vou te dizer nesta noite. Paulo chegou na ilha cansado. Paulo chegou na ilha fragilizado, mas depois da serpente da víbora, a Bíblia diz que ele curou todos os moradores da ilha que estavam enfermos. Está entendendo o que Deus está permitindo na tua vida? Deus está permitindo as afrontas agora, mas depois das afrontas Ele vai te usar como nunca te usou. Ele vai te usar de uma forma ainda maior. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Elias está lá no Querite, sendo perseguido. Pediram a cabeça de Elias. O rei Acabe, enfurecido, queria por tudo acabar com a vida do profeta, porque ainda que não se cumprisse a palavra que Elias liberou, só de Elias ter a petulância de dizer já era uma afronta para o rei.
Imagine para um rei ouvir um profeta chegar e dizer: olha, só vai chover se eu disser que vai chover, se eu não disser não chove mais. Como que Acabe ficaria diante daqueles que acreditavam nele? Então só isso aqui já era uma afronta para o rei. Mas aí Deus disse: Elias, Ribeiro de Querite, está faltando água em todo lugar, mas para onde Deus mandou Elias tem água. Oh, glória! Você não deu glória porque não entendeu. Está faltando água em toda a terra, mas para onde Deus mandou Elias tinha provisão. Você consegue entender isso aqui? O mundo pode estar em crise, mas aonde Deus te enviar, haverá provisão de Deus. Não tem água em nenhum outro lugar, mas lá no Querite tinha água. E a Bíblia diz que Elias bebia do ribeiro. Elias bebia do ribeiro. Eu preciso te dizer uma coisa: bendito seja o nome do Senhor. Assim como muitas pessoas interioranas aqui, pessoas que são do interior, eu também sou, irmão, sou oriundo do interior. Deixa eu te dizer uma coisa: não tem nada melhor do que beber água na fonte. Bendito seja o nome de Jesus. Elias está bebendo água no ribeiro, na fonte, na nascente. Oh, glória ao nome de Jesus. Dá para você entender o que é isso? Haja afronta, haja perseguição, mas Deus cuida dos teus. Se eu fosse dar oportunidade aqui para aqueles aqui que exercem o ministério, tem um chamado de Deus, a gente ficaria aqui a noite toda ouvindo testemunhos de afronta, de perseguições, de calúnias, mas também, sobretudo, testemunhos de que Deus sempre cuida dos teus. Ribeiro de Querite, Elias bebia da água do ribeiro, e para comer, vinha trazer comida para ele. Você já parou para pensar? Humanamente falando, parece impossível acreditarmos nisso. Eu só acredito sinceramente, só porque está aqui na Bíblia relatado, senão não acredito. Você imagina que os corpos é da família dos urubus? Vocês imaginam isso? Imaginam, sim ou não? Eles são carnívoros, gostam demais de carne. E sabe o que eles traziam para Elias? Carne. Dá para você entender esse negócio? Dá para você entender o corvo com fome, com a carne no bico, e aí com vontade de comer, mas dizendo assim: não é para mim, é para o profeta, eu tenho que levar, é do profeta, é do profeta, eu preciso levar porque é do... tem uma ordem de Deus para me sustentar, é do profeta. Deus, que maravilha. Quem sabe não foi daí que surgiu a ideia de colocar os uniformes dos garçons de branco com gravatinha pretinha, né? Por causa dos corvos, né? Os corvos tem uma parte branca, outra parte pretinha, né? Eram os garçons de Elias. E tem mais um detalhe: trazia de manhã e trazia de tarde. Trazia de manhã e trazia de tarde. Você está preocupado com o que mesmo, irmão? Me fala aí. Você está preocupado com o que mesmo, irmã? Fala aí para mim, por favor. Me ajuda, por gentileza. Você está preocupado com o quê? Se você tem um Deus que te coloca na fonte para beber água pura, limpa, saudável. Se você tem um Deus que dá ordem às aves do céu. Eu não sei aonde eles buscavam e qual açougue eles iam, mas eles tinham a obrigação de trazer comida para o profeta. Você está entendendo isso aqui? Tem uma ordem de Deus liberada para a sua vida. Você será cuidado, não importa por quem. Deus já liberou uma ordem. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Eu sinto que tem pessoas aqui como Elias, perseguido, afrontado, mas que está entendendo que está no Querite de Deus e que Deus está te guardando, está cuidando, está protegendo, está provendo na sua vida. Passa os dias, e de repente Elias vai para beber da água do Querite e percebe que as águas estão se secando.
sustentou por alguns dias, semanas, meses, eu não sei, a Bíblia não diz. Mas enquanto ele esteve lá, ele foi sustentado. Isso é que é importante. O que é lindo em Deus é que Deus não está preocupado com o tempo. Deus, ele é presente todos os dias. Aí a água do ribeiro acabou. Não tem mais água para beber no ribeiro de Querite. Aí a Bíblia diz que quando a água secou de vez mesmo, não tem mais água, acabou. Eu imagino que Elias deve ter pensado em se preocupar, porque é natural, irmão. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Eu imagino que Elias quis se preocupar. De repente ele ouve uma voz. Aí a voz era Deus dizendo para ele: levanta-te daqui e vai para Sarepta. Aí eu fiquei pensando, olha o que Deus está propondo para Elias. Você não prestou atenção, mas Deus está propondo para Elias sair dos territórios de Israel e ir para terras estrangeiras. Você está entendendo isso aqui? E isso naquela época era muito respeitado. O povo estrangeiro era estrangeiro, o povo de Israel é o povo de Israel. Lembra do povo de Samaria lá, que a Bíblia diz que eles nem conversavam direito com o povo de Israel? Vocês lembram disso? E olha o que Deus está propondo. O ribeiro secou. Deus diz: vai para Sarepta, que é de Tiro e de Sidom. Ou seja, vai para outro lugar. Vai sair dos territórios de Israel. Você vai sair do meio do seu povo. Você vai sair do meio dos conhecidos, dos amigos, dos parentes. Vai para Sarepta, porque lá eu já ordenei, disse o Senhor, uma viúva que te sustente. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Deus está dizendo: ô Elias, se os de perto, se os parentes, se os amigos não cuidar de você, eu vou te enviar para um lugar, para uma terra estrangeira, e lá eu vou ordenar pessoas que nem te conhecem para ser bênção na sua vida. Eu vou ordenar pessoas que nunca te viu, Elias, para cuidar de você. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Quantas experiências nessas minhas andanças eu já vivi, de pessoas que eu nunca vi na minha vida, de ter o maior cuidado comigo, com o meu ministério. Quantas vezes parado em estradas de BR e pessoas param e dão assistência como se fosse alguém que conhecesse. Sabe o que é isso? É Deus que dá uma ordem lá de cima, dizendo: você não conhece ele, mas eu conheço. Para e cuida dele. Para e dá assistência para ele. Eu não me lembro de perder uma agenda por um pneu furado, um carro sem combustível. Sempre para alguém que eu nunca vi na vida, me leva no posto, me traz de volta. É sempre assim. É porque Deus anda sempre na nossa frente. Quando você sai da tua casa para fazer algo, Deus já vai na tua frente providenciando tudo. Olha o que é maravilhoso, é que Deus está dizendo: Elias, pode ir, porque eu não vou chegar depois que você chegar, não. Eu já fui lá, eu já dei uma ordem lá para uma viúva te sustentar. Deus, irmão, ele não vai, ele já foi. Quando você chegar, a bênção de Deus já estará lá. A provisão de Deus já vai ter chegado lá. Aí Deus foi na frente. Eu não sei que jeito que Deus falou com a viúva. Eu não sei, né? Eu não sei que jeito que Deus fala com a viúva. Como que é, pastor? Eu não sei como é que Deus conversa com a viúva, não. Eu só sei que Deus foi e conversou com a viúva. Deus conversou com a viúva. Que jeito que Deus fala com a senhora, pastor? Sonhos, em sonho então. Deus falou com ela em sonho. Pastora Rosa, Deus falou com aquela mulher em sonhos. Ó, tá chegando um camarada aí, é meu profeta, e é para você sustentar ele. Aí seria fácil para ela se ela tivesse condições, fosse assistir igual a senhora, o relógio é combinando com a blusa, o sapato, a blusa dentro, o terno. Olha aí, que elegância. Se ela fosse assim igual a senhora, seria fácil. Mas a mulher está enfrentando uma crise também. A mulher está passando por problemas financeiros.
quando Elias chegou e entrou na cidade e encontrou a tal mulher, a tal viúva, ô glória, a viúva que vai sustentar ele, a viúva que vai sustentar ele estava pedindo esmola para 2, irmão, para 2 não, para 3, para 4. A mulher está passando necessidade, catando cavacos para fazer um pedacinho de bolo. E olha a perspectiva dela, olha a perspectiva dela. Ela disse para Elias assim: olha, eu vou catar uns cavacos, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Olha a perspectiva de alguém que vai cuidar do problema, de alguém que não tem para ela, como que vai ter para abençoar o profeta? Só que o que eu acho maravilhoso em tudo isso não é o que está acontecendo aqui, é o que já aconteceu lá. Você está entendendo? Olha a cena daqui da terra, uma viúva pobre catando cavaco, com essa perspectiva de comer um pedaço de bolo com o filho e morrer porque não tem mais nada para comer. Mas agora para pensar o que está acontecendo no céu. Enquanto aqui na terra só tem pão para comer e morrer, lá no céu eu imagino Deus dizendo assim: daqui a pouco eu vou mostrar que eu sou Deus na vida daquele que eu chamei, que eu escolhi. Vamos comer um pão e morrer, disse a viúva que ia cuidar do profeta. Mas aí Elias, mais uma vez, cheio de ousadia, e se Elias vivesse nos nossos dias e dissesse isso para alguém aqui, é capaz que alguém quebrar uma cadeira dessa na cabeça dele, irmão. Porque o povo hoje não quer cumprir nem aquilo que está na Bíblia. Imagina uma palavra do profeta. É por isso que não é abençoado, né? Porque à luz da Bíblia a gente vai ver que o que Elias disse para essa mulher não foi para beneficiar ele. Vou te dizer por quê. Porque Elias não precisa do cuidado daquela mulher. Elias já está sendo cuidado por Deus. Entendeu ou não entendeu? Não, entendeu ou não entendeu? Se Elias dependesse daquela mulher, ele teria morrido lá no Querite, porque ela não foi lá sustentar ele. Mas no Querite, com ou sem viúva, Deus já estava cuidando de Elias. Você está entendendo isso aqui? Deus já estava cuidando do profeta. Se você não quer entrar na fila para ser abençoado, vai perder a bênção. Porque quem cuida de profeta é Deus. Mas quando você está ouvindo a voz do profeta, quem cuida de você é o mesmo Deus que cuida do profeta. Simples assim. Simples assim. Elias não está lá porque precisa daquela mulher. Mas Elias, ao chegar lá, vai mudar a história da vida daquela mulher. Se aquela mulher tem uma perspectiva de vida, de que tem apenas um bolo, uma farinha para fazer um bolo para comer e morrer, ela vai ver que com a presença de Elias lá, o que Deus vai fazer na vida dela, irmão, é algo extraordinário. Bendito seja o nome de Jesus. Nem sempre Deus manda profeta para ser abençoado por você. Na maioria das vezes Ele manda para te abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Elias disse assim: olha, moça, eu não sei, não quero saber, o meu negócio aqui é com ele. Ele falou que ordenou alguém aqui, deve ter sido você. Então, faça primeiro para mim um bolo. Faça primeiro para mim. Eu não sei como foi, se ela relutou, não sei. Só sei que ela fez. Foi lá, fez o bolo, trouxe para o profeta. E quando o profeta está saindo, ele vai disse assim: folgado, né, profeta? Traga um copo d'água também. Porque ele veio do Querite, o Querite não tinha mais água. Traz um copo d'água para mim. A mulher foi lá, deve ter pegado a última água que tinha, a última farinha que tinha, o último azeite, fez e entregou para o profeta. A Bíblia diz que por causa desta atitude daquela mulher, nunca mais, você está entendendo o que significa isso? Nunca mais faltou farinha na panela e nem azeite na botija na casa daquela mulher. Nunca mais faltou farinha na panela e nem azeite na botija na casa daquela mulher, porque Deus fez a casa dela prosperar. Elias foi abençoado através disso? Sim, mas a mulher foi muito mais abençoada do que isso. Muito mais. Porque Elias ficou na casa dela alguns dias, mas a bênção de Deus ficou para sempre. Elias ficou comendo na casa dela alguns dias, e Deus ficou abençoando a casa dela o resto da vida. Vale a pena ou não vale a pena? Dá para levantar a mão e glorificar Jesus aí?
Elias tem que voltar. E o tempo passa. E é aqui que eu quero chegar para nós concluir. Elias vai subir no Monte Carmelo e desafiar os profetas de Baal, que eram 450, justamente para provar quem verdadeiramente era Deus. Aí é naquela situação em que os profetas de Baal ofereceram o primeiro culto. Aí depois Elias foi e restaurou o altar. E é engraçado que o altar aqui é o mesmo, só que ele passa por um processo de restauração. Olha que coisa mais linda. Todos nós aqui éramos altares do diabo, mas passamos por um processo de restauração e hoje somos altares de Deus. Hoje somos altares para a glória de Deus. Elias mandou restaurar o altar, colocou 12 pedras, mandou que colocasse água e orou. Os profetas de Baal oraram de manhã até meio-dia e Deus não respondeu, o Deus deles, Baal. E aí Elias começou a orar, e quando Elias começou a orar, Deus mandou fogo do céu. E aí ficou provado que Elias estava certo, que não era Baal quem mandava chuva, mas era o Deus de Israel. E deixa eu te dizer uma coisa, o Deus desta igreja aqui também é Ele. Aí Deus mandou fogo, e aí Elias pegou uma espada e começou a matar os profetas de Baal, os profetas de Azera. 850 profetas morreram naquele dia. 850 profetas morreram naquele dia. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera morreram naquele dia. Só que depois disso Elias desce do Carmelo. Jezabel fica sabendo do acontecido e manda um recado para Elias dizendo que vai matá-lo. Agora olha aqui o quanto isso aqui é contraditório. Elias prova que é Deus, que o Deus dele é o Deus, mata os profetas à espada, 850 profetas. E agora, por causa da ameaça de uma mulher, a Bíblia diz que Elias correu e se escondeu debaixo de um pedezinho. E lá Elias ficou meio depressivo e começou a falar com Deus e a pedir a morte. Só que quando Elias pediu a morte, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo trazendo comida para Elias. Entendeu isso aqui? Entendeu isso aqui ou não? Elias está orando e pedindo para morrer. Aí Deus manda alimento para Elias. Aí Deus manda comida para Elias. Só que Elias comeu, bebeu e não foi o suficiente. Elias desanimou de novo. Porque Elias era ser humano. Consegue entender isso? Somos super-homens não. Tem Mulher Maravilha na obra não. Vocês acham que a pastora Rosa ela é sempre assim? É, pastora? É os momentos de lutas. É só a graça. Não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha. Elias está aqui mostrando para nós de que o mesmo profeta que está no monte e mata 850 profetas ao fio da espada pode também enfrentar momentos de dificuldade, passar por crise. Ah, mas não é pastor? Uai, mas não é profeta? Ah, mas não é mulher de Deus? Sim. Aleluia! Por isso mesmo. Aleluia, Deus. Pede a morte, Deus manda alimento. Não é o suficiente, Deus manda mais uma vez. Aí a Bíblia diz que Elias comeu. Aí agora ele comeu bastante. Que coisa que crente sabe fazer é comer, né? Aí comeu bastante. Comeu. Aí depois que ele comeu tanto que a comida foi o suficiente para ele andar 40 dias e 40 noites. Aleluia, Deus. 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Olha que coisa extraordinária. Para você entender. Quando Elias estava no Querite, ele bebia da água do ribeiro. E os corvos traziam comida de manhã e de noite. Porque era comida natural. E para uma comida natural, Elias comia de manhã, mas tinha fome à tarde. Elias bebia água pela manhã e tinha sede à tarde. Mas a comida que Deus mandou, oh glória, 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites Elias está andando com a força de uma comida que não foi feita na casa da viúva de Sarepta, de que não foi os corvos que trouxe, mas que foi os céus quem mandou para ele. 40 dias e 40 noites. Aí onde é que ele
chega lá no monte de Deus, no Monte Horebe. Quando ele chega no Monte Horebe, ele encontra lá uma caverna e ele entra lá para dentro. Elias quer ficar isolado, escondido. Aí Elias está lá e de repente ele começa a ver um barulho, vai olhar, é um vento. Aí ele pensou, deve ser Deus querendo falar comigo. Só que aí ele percebeu, pastora Rosa, que Deus não estava naquele vento. Aí depois veio um terremoto, ele tentou ver se era Deus e viu que não era Deus no terremoto. Depois um fogo. E ele procurando Deus no fogo e viu que não era Deus. Só que de repente, calmaria. E a Bíblia diz que Elias começa a ouvir uma voz suave, tranquila, sensível. Era Deus falando com Elias. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Uma voz suave e tranquila entrou dentro daquela caverna. E a pergunta de Deus para Elias é essa: Elias, o que fazes aqui? Glória seja dada ao nome do Senhor. O que você está fazendo dentro de uma caverna? Em outras palavras, Deus estava dizendo: caverna não combina com profeta, covardia não combina com profeta, medo não combina com profeta. O que é que você está fazendo escondido aqui nesta caverna, Elias? O que você está fazendo aí? E Elias saiu da caverna. Depois ele fica sabendo que Acabe morre. Aí depois ele recebe a notícia que Acasias caiu de um quarto alto. Logo depois da morte de Acabe, Acasias assume o trono. É rei no lugar de Acabe. E ele caiu. E a Bíblia não conta muito sobre Acasias, se ele era tão mau, tão perverso, tão idólatra como era Acabe. Mas o texto diz assim, que ele caindo de um quarto alto da cama, ele ficou doente. Só que quando ele fica doente, em vez dele chamar os profetas de Deus para orar por ele, ele manda consultar o Deus de Ecrom, Baal-zebub, para saber se ele sararia ou se ele morreria. Aí o texto diz assim, olha, caprichosamente o texto diz assim: e por isso, ou seja, por esta razão, só por isso, só por este motivo, só porque ele deixou de consultar Deus e foi consultar o Deus de Baal. A Bíblia diz: e por isso Deus enviou Elias para encontrar com os mensageiros de Acasias que estavam indo para Ecrom, para consultar o Deus Baal-zebub, para saber se o seu senhor, se o rei morreria ou se sararia. Aí Elias disse: vai e encontra com os mensageiros dele e vai dizer para eles: porventura não tem Deus em Israel para consultar o Deus de Baal? Porventura não tem Deus em Israel para ir consultar outro Deus? Por causa disso, diga para Acasias que da cama que ele caiu, ele vai morrer e não vai viver. Bendito seja o nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que os mensageiros voltaram para dar a notícia para o rei, para dizer: ô rei, nós encontramos um homem aí que disse que porque o senhor mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, o senhor vai morrer. Aí o rei ficou preocupado. Ô glória. O rei ficou preocupado. Aí o rei ficou assim: qual é a aparência do homem que falou isso para vocês? Aí os mensageiros disseram: ó rei, é um homem peludo. Ele tinha umas roupas assim de profeta, cingido com um cinto. Quando deram as informações para o rei desesperou. Por que o rei desesperou? Se o rei é perverso, se o rei é mau, se o rei está mandando consultar Deus de Baal-zebub, eu preciso te dizer uma coisa, irmão: o inferno te conhece. Não, o inferno te conhece, irmão. O inferno sabe quem é você. O inferno teme a tua vida. Você não sabe disso, mas você é temido no inferno. Quando disseram para ele, passaram as características, ele começou a tremer e disse: é Elias, agora eu vou morrer mesmo. Porque se saiu da boca de Elias, oh aleluia, é Elias, Elias o profeta. Aí o rei perguntou: e onde é que está esse tal de Elias? Ele disse: ele subiu para o monte. Aí agora é que eu queria começar a pregar, mas eu já vou terminar a mensagem. Pastor, eu vou terminar aqui. Olha, pastor. Agora é pronto, eu virei pregador para
Pra dar tempo de chegar a comida. Essa é boa, né? Chegou, eu paro, é isso? Pronto, combinado. Eu vou pregando. A comida chegou. Vocês vêem uma caminhonete branca chegando por aí, vocês já dão um sinal que eu já paro a mensagem, tá bom? Deus é bom. Deus está aqui. Amém. Cadê esse Elias? O que eu acho interessante é isso. É que só pelas características o rei já disse assim, eu sei quem é Elias. É Elias. É o profeta de Deus. É o profeta que falou para Acabe que não ia chover e que não choveu. Olha que coisa linda, pastor. É um tremendo, pastor. É o Elias. O Elias é conhecido, irmão. O Elias é conhecido. Você é conhecido. Não só no céu, no inferno também. Calabando, rebassuri, me candarava. É Elias, o rei disse, desesperado. Mas cadê ele? Tem uma forma de nós pararmos ele. Cadê ele? Aí os mensageiros disseram, nós encontramos com ele na subida para o monte. Nós encontramos com ele subindo para o monte. Ele falou com a gente e acabou de subir o monte. Aí o rei falou, já sei o que eu faço. Chamou um capitão do seu exército e falou assim, prepara 50 homens, 50 soldados. Vocês vão lá onde o profeta está, Elias, e vocês vão chegar lá e vai dar para ele uma ordem. Qual é a ordem? Diga para que ele desça. É só isso, é só isso. Pastora, perceba, não tem ameaça de morte aqui. O rei não mandou ninguém matar Elias. Não. A ordem é só essa. Diga para que ele desça. Se ele descer, a vitória é nossa. Se ela descer, a vitória é nossa. Eu vim hoje para entregar um recado de Deus para alguém. Eu não sei para quem, mas é para alguém. Tudo que o diabo quer é que você desça da posição que Deus te colocou. Tudo que o diabo está fazendo e tramando contra a tua vida é para que você saia da posição que Deus te colocou. O diabo vai fazer de tudo, vai jogar sujo, vai te ameaçar para que você desça. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Quando Elias subiu, a Bíblia diz que foi o anjo de Deus que veio dizer que quem mandou ele subir foi o Senhor. Então, se foi o Senhor quem mandou Elias subir, não é o diabo que vai fazer Elias descer. Levante a tua mão e abre a boca para dar glória. Tudo que o diabo quer é te tirar da posição que Deus te colocou. Não, o diabo não quer te matar, não, ele quer te envergonhar. Perceba, não tem ameaça de morte. Não seria muito mais fácil um capitão, 50 soldados chegasse lá tirando a vida de Elias? Mas a intenção do diabo, pastora Rosa, não é nos matar, não, é nos envergonhar vivos, é nos humilhar vivos, é tentar tocar na nossa moral, no nosso caráter. É isso que o diabo quer. O diabo não quer tirar a tua vida, não, meu irmão. O diabo quer te envergonhar primeiro, porque a Bíblia diz que antes de matar ele veio para roubar e destruir. O diabo não quer só matar, não, ele também quer destruir sua reputação, teu nome. É isso que ele quer te tirar da posição que Deus te colocou. Então o rei disse, subam e diga para que ele desça. Aí chegou lá o capitão e disse, Elias, eu tenho uma ordem, e não é qualquer ordem, é a ordem de um rei. E eu estou aqui com mais 50 soldados para que esta ordem seja cumprida. Qual é a ordem? A ordem é para que você desça. Ele disse o quê? Descer? A ordem é para que você desça. Porque profeta, quando está no lugar que Deus colocou, irmão, ele é uma ameaça para o inferno. Porque profeta, quando está na posição que Deus colocou, ele é uma ameaça para o inferno. Você está entendendo isso aqui? Por que você não pode sair da posição que Deus te colocou? O diabo, tudo que ele quer é te tirar da posição que Deus te colocou. Diga para ele, para que ele desça. Aí o capitão chegou e disse, a ordem é para você descer. Aí sabe o que Elias fez, irmão? Elias abriu a boca, olhou para o céu e disse, se eu sou homem de Deus,
Se eu sou profeta do Senhor, desça fogo do céu e consuma todos estes. Aleluia. A Bíblia diz que na mesma hora Deus mandou uma tocha de fogo do céu e matou aqueles 50 homens que estavam ali para tentar fazer Elias descer. Sobrou pelo menos um, porque a Bíblia diz que alguém corre para dizer para o rei: rei, nós subimos lá para dar ordem para Elias descer, mas sabe o que aconteceu? Ao invés dele descer do monte, fez vai descer fogo do céu sobre nós. A única coisa que desceu lá, rei, foi fogo do céu. É a mesma coisa de alguém, irmão, enviar um macumbeiro aqui para que a glória de Deus não desça, para que a glória de Deus não se manifeste aqui. Bendito seja o nome de Jesus. A glória de Deus já está descendo. Não tem nada que possa impedir aquilo que vem do alto. Desceu o fogo e matou aqueles homens. Ficou só um mensageiro para correr e dar a notícia. Ô rei, sabe o que aconteceu? Desceu um fogo lá do nada e matou os homens. Ficou só eu para te dizer. Ele disse: então chama mais um capitão e reúne mais 50 e sobe. O que eu acho engraçado aqui, pastor, é que o diabo ele não desiste assim, né? Não é? Concorda comigo? Tem crente que é assim, ele vence uma batalha hoje e aí ele cruza os braços amanhã. O rei mandou 50, Elias não desceu, ele disse: eu mando mais 50. Você está entendendo que o teu inimigo, irmão, ele não vai desistir tão fácil? Você está entendendo isso aqui? Ele mandou mais 50. Subiram mais 50 homens com o capitão e disse: ô Elias, a ordem é para você descer, o rei está te dando mais uma chance. E você sabe o que eu acho extraordinário? É que rei não dá segunda chance para ninguém. Palavra de rei, ela não pode ser desobedecida. Se um rei der uma palavra e ela não for cumprida, execução imediata, morte. Palavra de rei não pode voltar. Rei falou, tem que ser cumprida. E o rei mandou dizer de novo: é para você descer. Está chegando comigo? É para você descer. Sabe o que Elias fez, pastor? Elias falou assim: rapaz, se funcionou da primeira vez, vai funcionar da segunda. Crente inteligente é assim, pastor. Quando passa um tipo de luta e ele usa um tipo de arma, quando a luta vem de novo, ele diz: eu vou usar a mesma arma, porque a mesma arma funcionou. Eu orei desse jeito e deu certo, então eu vou orar do mesmo jeito e vai dar certo. Eu cantei louvores e deu certo, então eu vou cantar louvores e vai dar certo. Elias não muda a estratégia, ele usa a mesma. Ele olha para o céu de novo e diz: eu sou homem de Deus, fogo no céu. E a Bíblia diz que o fogo... Ele fez a mesma oração, ele disse: funcionou, vai funcionando. Fogo desceu e consumiu. Aí sobrou um homem, o homem correu para dar notícia para o rei: Acasias! Elias não quis descer, de novo ele orou e o fogo desceu. Acasias teimoso, de novo. 50 homens, um capitão: suba lá e diga para ele descer depressa. Diga que a ordem é urgente, é para ser cumprida agora. Aí o mensageiro chegou. Aí o mensageiro olhou para Elias. Nessa altura do campeonato, eu imagino que Elias já está também até cuspindo fogo, de tanta autoridade. Se Elias está orando e fogo está caindo do céu, ele já tem envolvido com o fogo, irmão. Quando o camarada olhou para o rosto de Elias, ele já foi chegando e se curvando. Dobrou os joelhos e disse: meu Senhor, meu Senhor, deixa eu te fazer um pedido. Eu tenho uma ordem do rei aqui, mas ignora ela. Eu tenho uma ordem do rei aqui, mas a comida chegou, irmão. Chegou mesmo, irmão. E aos irmãos, tudo curioso a ele, caçando. Chegou mesmo, irmão. Vou terminar agora. O mensageiro olhou para o profeta Elias, irmão.
olhou para o profeta Elias. E aqui eu aprendo uma coisa: o inferno, ele trabalha desta forma. Ele tenta uma vez, você resiste. Ele tenta a segunda, você resiste. Na terceira, irmão, ele já está entendendo que não está lutando com qualquer um, que não está enfrentando qualquer um. Ele está encontrando resistência da tua parte. E é isso que a Bíblia diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir. Ele vai fugir. Primeira vez ele não desistiu, segunda vez ele não desistiu. Aí agora o mensageiro não é bobo também, irmão. Chegou e já foi se humilhando. Ô meu Senhor, deixa eu te pedir um negócio. Pela minha vida, pela vida desses 50 homens que não tem nada a ver com a burrice do rei, com a ignorância do rei, ele pediu para você descer, mas ele fica por sua conta. Se o senhor quiser descer, bem, se não quiser também. Só não faz aquela oração que o senhor estava fazendo. Só não ore pedindo fogo do céu, tá bom? Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e falou com Elias e disse: agora Elias, pode descer. Eu já mostrei que eu sou Deus na sua vida. Mas eu preciso dizer algo para alguém aqui nessa noite, irmão. Enquanto Deus não te honrar, não te exaltar, não saia da posição que Deus te colocou. Não saia da posição que Deus te colocou. Porque quem te mandou subir foi o Senhor. Quem te mandou para onde você está foi o Senhor. E se Ele te mandou para ir, Ele vai te sustentar aí, Ele vai te guardar aí, Ele vai te proteger aí. O diabo não vai tocar na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus nesta noite para a igreja, para mim, para você, para nós que somos igreja. Vai vir afronta, vai vir perseguição, vai vir tempo de crise, tempo de dificuldade, mas Deus ainda tem querite, Deus ainda sustenta profeta em Sarepta. Bendito seja o nome de Jesus. Deus ainda fala com o profeta na caverna. Deus ainda tem comida para você caminhar com Ele. Mas não desista. As portas do inferno não prevalecerão. Você sabe por que nós estamos comemorando 1 ano hoje de existência desta igreja aqui? Porque alguém acreditou lá atrás. Porque alguém lá atrás teve coragem e ousadia. E eu vou te dizer uma coisa: só vamos comemorar 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 15, até Jesus voltar, se esta mesma ousadia que alguém teve continuar. Vai vir outros desafios, virão outros obstáculos, mas você já conhece a estratégia, já sabe orar, já sabe falar com Deus. Você não vai desistir. Com Elias eu aprendo que as dificuldades, os problemas, as lutas, as afrontas são diferentes, mas os métodos usados por Elias são sempre o mesmo: clamar ao Deus que te chamou, que te escolheu para aquela obra. Os adversários serão diferentes, as afrontas serão diferentes, mas você sabe a quem você tem servido. Se você tiver convicção do teu chamado, pode mudar os reis, pode mudar as afrontas, as perseguições e as calúnias, mas você saberá sempre a quem clamar. Elias, mesmo diante das maiores dificuldades, ele não desistia, porque ele tinha convicção do seu chamado. Tenha convicção do seu chamado. Eu disse aqui na inauguração desta igreja, eu tenho uma memória extraordinária. Eu disse aqui, me direcionei para a pastora Leidiane, que naquele dia estava tomando posse aqui da igreja, para pastorear, estava inaugurando a igreja aqui. E eu disse para ela, como Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Olhe para mim, Elias não é quem dizem que ele é, Elias é quem Deus disse que ele é. Guarde esta palavra no teu coração: você não é quem as pessoas estão dizendo que você é, você é aquilo que Deus disse que você é, e é isso que vai permanecer, e é isso que vai prevalecer na tua vida. Alguém pode olhar para Elias e pode dizer: mas o Elias quis morrer, quis, mas não morreu. Ah, mas o Elias
Elias quis desanimar, quis, mas não desanimou. O Elias quis desistir, quis, mas não desistiu. Ele cumpriu o seu chamado. Vai ter momento na tua vida que você vai querer parar, vai ter momento que você vai querer desistir, mas nunca se esqueça de quem te chamou e para que Ele te chamou. Enquanto a obra de Deus não for completa na tua vida, não desista, não desça da posição que Deus te colocou. Não desça da posição que Deus te colocou. Se for preciso, Deus vai mandar fogo do céu, irmão. Vai consumir os caluniadores. Deus faz isso, Deus faz. Deus faz. Só não acho necessário você precisar orar e pedir para Deus fazer. Não precisa, Ele sabe, Ele faz. Mas que Deus manda fogo do céu e consome, que sim. Todo aquele que entrar na tua frente para tentar parar o plano, o projeto que Deus tem na sua vida, vai ter com Deus. Deus é justiça na sua vida. Fica sobre os seus pés glorificando e exaltando o nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus nesta noite para as nossas vidas. Perceba que Elias viveu muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. Mas Elias consegue chegar no capítulo 2 de 2 Reis. E ele é levado para o céu por Deus, pelo próprio Deus. Não porque desistiu, não porque parou, não porque foi covarde, porque havia concretizado a obra de Deus na vida dele. Vai chegar um dia que você vai parar, mas não porque você se acovardou, não porque você desistiu. O ciclo de Deus fecha, pode ficar tranquilo, mas era o tempo de Deus na hora de Deus. Viu, pastora Rosa? No tempo de Deus na hora de Deus. As pessoas que se levantam contra a vida dessa mulher, como se soubesse a vida que essa mulher tem com Deus, começariam a se arrepender talvez desde agora, para ver se ainda dava tempo de alcançar a misericórdia de Deus. Porque são pessoas que já comeram na mesa dela. São pessoas que já receberam uma imposição de mão dela para Deus fazer um milagre, e Deus fez, e se levantam contra a vida dela. Ainda dá tempo de se arrepender, irmão, e talvez você alcançar a misericórdia de Deus. Porque quando Deus levanta alguém, quando Deus escolhe alguém, não toca não, irmão. Não toca não. Salmos número 115, não toqueis em meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Não toca não, que Deus fica zangado. O próprio Deus, quando quer, Ele vai lá e toca, Ele bate, Ele faz o que Ele quer. Mas Ele não deixa ninguém tocar. Não toca não. Não toca não. Não toque não. Ah, pastor, mas eu falei aquilo que não fala nada, irmão. Aleluia. Fica calado, é melhor para você, é o conselho que eu estou te dando. Toca não. Toca não. Toca não, as consequências são gravíssimas. Os rapazes só olharam para Eliseu e disseram assim, ó, lá vai um calvo. Porque Eliseu era careca. Lá vai um calvo. Com zombaria do profeta. A Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou aqueles homens. Aí saíram algumas ursas no meio do mato e comeram aqueles jovens. Olha a gravidade, não da atitude dos jovens, mas da consequência. A consequência é muito maior do que a atitude. Ah, porque eu só falei isso. Você só falou isso, mas a consequência na sua vida, você vai ver o tamanho. Muito maior. Eles só chamaram Eliseu de careca, e Eliseu era careca. Eliseu amaldiçoou ele. Sabe o que eu estava estudando sobre isso? O que diz a história? Que naquela região não tinha ursos. Não era uma região de ursos. Está vendo quanto é mais sério ainda? Agora, dá para você imaginar de onde vieram aquelas ursas? Se não era uma região de ursos. Então a palavra que eu deixo para você é: cuide. Ah, mas me disseram, eu achei, eu pensei. No inferno está cheio de pessoas, irmãos, que achavam, que pensavam, que imaginavam. Nem tendo certeza se não tem direito, ainda mais pensando. Você tem que entender, irmão, que quando você toca em uma pessoa que tem um chamado de Deus, você está tocando na própria obra de Deus. A afronta vai direto para Deus. Lembra de Saulo? Jesus apareceu para Saulo e falou assim: Saulo, por que você está me perseguindo? Ele falou: eu não sei nem quem é o Senhor. Ele falou: não sabe, você está perseguindo a minha igreja. Quando você persegue a minha igreja, você persegue a mim. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado.
Se você não puder estender a tua mão para ajudar, não estenda nem uma unha para tentar atrapalhar, não. Porque é complicado. Guarde essa palavra no teu coração. Guarde essa palavra no teu coração. Não saia da posição que Deus te colocou. Não desista. Afrontas virão, mas o Deus que te chamou vai te guardar. O Deus que te chamou vai te sustentar. Ele é teu Deus, Ele é teu patrão, Ele é tudo na tua vida. Você crê nessa palavra? Você pode levantar as suas mãos e glorificar o nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Quem está com fome diz amém. Eu percebi. Eu percebi. Então nós vamos orar para a gente terminar aqui. Quem é o grupo que vai cantar, pastor? Tá aqui já pronto para cantar. Vocês vão cantar aí agora? Não pode vir cantar, porque eu já terminei. Eu vou orar por eles enquanto vocês se arrumam aqui. Eu quero orar por você, posso? Eu quero orar para que você prossiga, para que você continue, para que você não desista. Esta palavra aqui nessa noite veio para alguém que talvez estava meio desanimado, pensando em parar, não estava mais suportando as afrontas, as lutas. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele vai te dar alimento para você continuar andando, para você continuar caminhando. O teu ministério não vai parar, teu chamado não vai parar, tua vida não vai parar. Coloque uma de suas mãos no teu coração, deixa eu orar por você. Eterno Deus e Pai, está aqui a tua igreja. Está aqui, meu Pai, homens, mulheres, jovens, crianças. Pessoas que entraram aqui, meu Pai, que vieram aqui nessa noite. Pessoas talvez até pensando que não iria conseguir continuar mais. Pessoas que suas forças se acabaram. Pessoas que o medo da afronta, da perseguição veio para tentar fazê-los desistir. A minha oração hoje, ó Pai, é uma oração para que o Senhor faça na vida deles como o Senhor fez na vida de Elias. Eu não sei, ó Pai, agora em que fase eles estão. Se estão na caverna, se estão debaixo de um pé de zimbro. Eu não sei, ó Pai, se eles estão no monte sendo afrontados pelo inferno para descerem, para saírem da posição que o Senhor os colocou. Mas a minha oração é que o Senhor, assim como cuidou de Elias, cuide de cada um que está aqui. Assim como o Senhor guardou a vida de Elias, guarde a vida de cada um desses que estão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. E eu profetizo que as portas do inferno não vão prevalecer. O diabo vai ter que bater em retirada. O inimigo não vai suportar, ó Deus, a resistência desse irmão e desta irmã. Em nome do Senhor Jesus, eu assim oro. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra que foi pregada, essa palavra ministrada para a tua vida, aplauda e glorifica o nome de Jesus aqui nessa noite. Aplauda e glorifica o nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. O grupo vai adorar, vai